A Transilvânia não é apenas uma região no mapa. É um estado de espírito, um lugar onde a névoa parece ter memória e as montanhas guardam segredos que o sol tem medo de iluminar. Para os 40 formandos de arquitetura da Universidade de Coimbra, a viagem era o ápice de 5 anos de esforço. O destino, o coração dos Cárpatos. Eles eram jovens, barulhentos e invencíveis. Ou assim pensavam. A chegada ao desfiladeiro de Borgo. O comboio fretado serpenteava pelas encostas íngremes. À medida que o dia minguava, o verde vibrante das florestas tornava-se um cinza opressivo. No vagão-restaurante, entre copos de pálinca e risadas, o grupo era liderado por Lucas, o eterno cético, e Beatriz, a entusiasta da história medieval. Dizem que o castelo de Boan é para turistas, dizia Beatriz, apontando para os picos nevados. Mas o verdadeiro castelo de Drácula, a fortaleza de Poenari, é onde o sangue realmente correu. Vlad Tepes não era apenas um príncipe, ele era uma muralha contra o mundo. Lendas para vender souvenirs. Bia, zombou Lucas, o Drácula de Stoker é ficção. O Vlad real era apenas um político, digamos, um pouco mais rigoroso com a limpeza pública. A gargalhada geral foi interrompida pelo solavanco do trem. A temperatura caiu drasticamente. Fora da janela, os camponeses locais, que antes acenavam, agora faziam o sinal da cruz e evitavam o olhar dos passageiros. O vilarejo de Saint-Ginegro, o ônibus que os levou da estação para a vila remota de Saint-Ginegro parecia um vestígio da Guerra Fria. O motorista, um homem cujo rosto parecia esculpido em couro velho, não disse uma palavra. O destino era uma mansão ancestral convertida em alojamento, situada no sopé de uma montanha sem nome. Ao chegarem, o silêncio era absoluto. Não havia pássaros, nem vento, apenas o cheiro de terra úmida e pinho podre. Naquela noite, um jantar foi servido por anciãos locais. Enquanto os jovens devoravam o guisado, um velho chamado Grigori aproximou-se da mesa principal. Seus olhos eram nublados pela catarata, mas pareciam ver através da alma de Lucas. Vocês trazem muito ruído para um lugar que exige silêncio, sussurrou Grigori em um inglês arrastado. Esta noite é a vigília de São Jorge, é quando o véu se rasga. O Drácula não dorme quando o sangue jovem pulsa tão perto de seus portões. Drácula? Perguntou Beatriz, inclinando-se para a frente. O dragão, o filho do diabo, ele não morreu em 1476, ele apenas se retirou para as veias da terra. Ele espera que 40 corações batam em uníssono para que o seu possa voltar a bater. Os estudantes riram, tiraram fotos com o velho excêntrico e postaram com a legenda, sendo amaldiçoados na Transilvânia. Foi a última postagem que qualquer um deles faria. O eclipse de sangue. À meia-noite, a diversão parou. A eletricidade da mansão oscilou e morreu. O gerador de emergência tossiu fumaça negra e silenciou-se. No escuro total, o grupo sentiu um peso no ar. Uma pressão atmosférica que dificultava a respiração. Um grito dilacerante rasgou a noite. Vinha do jardim. Todos correram para as janelas. Sob o luar pálido, viram o primeiro deles, Marcos. Ele estava de joelhos, mas seu corpo parecia estar sendo esvaziado por dentro. Uma sombra alta, vestida com trapos que pareciam feitos de fumaça, estava debruçada sobre seu pescoço. Não havia dentes à mostra, apenas uma sucção visceral que fazia o som de uma esponja seca sendo mergulhada em água. A sombra ergueu a cabeça. Seus olhos não eram vermelhos como nos filmes. Eram buracos negros que refletiam o vazio do cosmos. Entrem, tranquem tudo, gritou Lucas, o ceticismo morrendo instantaneamente diante do horror. Mas as portas da mansão, antes sólidas, agora pareciam feitas de papel. O carvalho gemia sob a pressão de dedos que não eram humanos. Um por um, os pontos de luz lanternas de celulares começaram a se apagar conforme os estudantes eram puxados para as sombras. A anatomia do medo. O que se seguiu foi uma carnificina sistemática.
Não era uma caçada frenética de lobisomens, mas algo elegante e cruel. O ser o que quer que fosse parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Beatriz, Lucas e outros 15 sobreviventes se trancaram na biblioteca subterrânea. As paredes eram cobertas de volumes de couro humano, contendo a árvore genealógica de linhagens que deveriam ter sido extintas há séculos. Não é um homem, Beatriz soluçou, folheando um livro antigo sob a luz de uma vela. É uma maldição ancestral. Drácula não é um nome, é um cargo. Ele precisa de 40 almas para renovar seu pacto com a Terra por mais 100 anos. Nós não somos turistas. Fomos convidados. O guia, o ônibus, o hotel. Foi tudo um banquete organizado. Do lado de fora da porta, ouviu-se um arranhar suave. 35, uma voz sussurrou. Era uma voz que ressoava dentro de suas cabeças, não nos ouvidos. Faltam apenas 5 para o nascer do sol. A porta explodiu em estilhaços. O que entrou não era o conde de capa de seda. Era uma criatura pálida, com membros excessivamente longos e uma mandíbula que se abria de forma impossível, revelando fileiras de dentes finos como agulhas de costura. A queda dos 40. O grupo se dispersou em pânico. Lucas viu sua namorada ser erguida pelo pescoço e drenada em segundos, sua pele tornando-se cinza e quebradiça como pergaminho velho. Ele correu pelos túneis que ligavam a mansão às cavernas da montanha. Beatriz estava logo atrás, mas a escuridão parecia ganhar vida, agarrando seus calcanhares. Eles encontraram os corpos de seus amigos, dispostos em um padrão circular no chão de pedra de uma catedral subterrânea. Não havia sangue no chão, cada gota fora aproveitada. No centro da catedral, um sarcófago de obsidiana começava a brilhar com uma luz interna pulsante. Beatriz tropeçou. Uma mão fria como gelo agarrou seu tornozelo. Lucas, não me deixe. Lucas parou. Ele olhou para a saída. Um pequeno ponto de luz lunar ao longe, e depois para a amiga. O egoísmo, o instinto mais primitivo de sobrevivência, lutou contra a lealdade. Ele hesitou por apenas um segundo. Mas na Transilvânia, um segundo é uma eternidade. A criatura surgiu das sombras atrás dele. Não o atacou imediatamente. Ela falou, sua voz agora parecendo a de um rei antigo. O sacrifício final não é de sangue, mas de honra. O 40º coração deve se entregar ao desespero para que o círculo se complete. O despertar. Quando o primeiro raio de sol tocou os picos dos Cárpatos, o vilarejo de San-Ginebru estava em paz. Os anciãos saíram de suas casas, carregando cestas de flores silvestres. Eles caminharam até a mansão, agora silenciosa e vazia de qualquer vida jovem. Lá dentro, não havia corpos. Não havia sinais de luta. Apenas 40 malas arrumadas, prontas para uma viagem que nunca terminaria. No fundo da catedral subterrânea, o sarcófago estava aberto. Dentro dele, não havia um monstro, mas um homem jovem, de aparência nobre, com olhos que guardavam a sabedoria de milênios e a tristeza de um deserto. Ao seu lado, como estátuas de sal, estavam as formas petrificadas de 40 estudantes, seus rostos congelados em um grito eterno. Lucas era o único que ainda tinha os olhos abertos, mas eles estavam vazios. Eles se tornaram o novo guardião do limiar, condenado a esperar pelo próximo grupo de 40 que ousaria duvidar das sombras. Moral da história. A história de Drácula e os 40 amigos nos ensina uma lição sombria sobre a natureza humana e o respeito pelo desconhecido. O ceticismo arrogante é o banquete da tragédia. Respeitar as tradições e os avisos de quem veio antes não é covardia, mas a sabedoria de reconhecer que o mundo é muito mais vasto e antigo do que nossa lógica moderna permite enxergar. Quando ignoramos o passado, condenamos-nos a ser consumidos por ele. Além disso, a história ressalta que, no momento de maior medo, o verdadeiro monstro não é apenas aquele que nos caça nas sombras, mas a capacidade humana de abandonar o próximo para salvar a si mesmo, um ato que, por vezes, nos retira a humanidade muito antes que o vampiro o faça.